Olá, começa agora o Terças Mediarb. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Você já sabe que toda terça-feira, às 11h30, tem encontro marcado aqui com a gente, eu e Ana Barbosa, que batemos bola sobre temas relacionados à mediação, à arbitragem e outras metodologias de soluções de disputas. E, invariavelmente, temos aqui na nossa bancada também um convidado ou uma convidada para a gente conversar sobre assuntos correlatos, e hoje temos uma super convidada, que já vamos fazer a apresentação dela, para falar de um tema muito gostoso que certamente interessa à comunidade que se dedica à mediação e arbitragem, sobretudo à mediação. Então, antes de chamar aqui a Ana Barbosa para fazer a apresentação da nossa convidada, eu quero pedir a você, se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, fica o meu pedido aqui, carinhoso para você. Não deixe de se inscrever, isso é muito importante para a gente. Por favor, logo abaixo do vídeo você tem o botão inscrever-se aí do YouTube. É só clicar nele, não vai levar nem 10 segundos, é absolutamente gratuito e para a gente é muito importante. Isso, naturalmente, entrega ao YouTube a informação de que nós somos importantes para você, e isso faz com que a nossa mensagem chegue também a mais pessoas. Não deixe de assinalar o sininho para que você receba as notificações de todos os conteúdos que a gente venha incluir em nosso canal. E também dê lá o joinha, o curtir, porque isso também destaca a importância deste conteúdo especificamente para você, o que faz com que ele também chegue a mais e mais pessoas. Então, fica aqui o nosso pedido, mas quero também te convidar, estamos aqui ao vivo, portanto, se você quiser participar com a gente, mandar sua pergunta, fazer seu comentário, fique à vontade aí pelo chat do YouTube, basta você escrever o seu comentário, a sua pergunta, que iremos conversar e tratar sobre ela aqui também durante a realização do programa. Então, feito o convite, não deixa de sinalizar para a gente o curtir e, naturalmente, se inscrever no nosso canal. Ana Barbosa, queria agora passar a palavra para você apresentar a nossa ilustre convidada de hoje. Bom dia, professor. Bom dia, doutora Daniele. Bom dia você que está aí do outro lado acompanhando o Terças Mediarb, né? Hoje a gente tem aqui a doutora Daniele Cristofari Alonso. Ela vai abordar o empreendedorismo na mediação de conflitos e ela é advogada colaborativa, formada há 32 anos, mediadora pública judicial e extrajudicial há 16 anos, mediadora internacional certificada com nível avançado do CFML, jornalista há 32 anos, sócia-diretora do IPMEC, que é o Instituto Paulista de Mediação e Cursos, facilitadora de currículos, de círculos de construção de paz e justiça restaurativa, expositora do CNJ, em oficinas de parentalidade, árbitra, consteladora sistêmica, coordenadora do curso de pós-graduação em MASCS, professora universitária, autora e coautora de livros e artigos, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduada em Direito Sistêmico, em Constelação Familiar, mestre em Comunicação com Pesquisa Científica em CNV, presidente da Comissão de MASCS na 250ª subseção da OAB de São Paulo, conselheira da comissão da OAB, o nome da comissão vai à faculdade da OAB de São Paulo, mediadora extrajudicial da Câmara CB+, da Associação Comercial de São Paulo, autora e coautora de livros e artigos científicos, e nossa convidada hoje aqui para o Terças Mediarb. Então, muito bem-vinda, doutora Daniele, que já me autorizou a chamar de Daniele, então sinta-se em casa aqui no Terças Mediarb. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Por favor, Ana, me chamar de Daniele, sim, é um prazer, viu? Muito obrigada, muito generosa aqui a tua apresentação. Fico muito feliz, agradeço muito a você, ao Asdrubal. Asdrubal, um amigo querido, um parceiro, um colega, excelente professor, e que já é professor, né, dos cursos do IPMEC, cursos de pós-graduação, levo sempre o Asdrubal para qualquer projeto que eu vá. Vocês são muito competentes aqui nesse projeto, eu quero elogiar, agradecer, parabenizar aqui o projeto de vocês, esse canal do YouTube, que tem um número, inclusive, de inscritos super bacana, né? É um projeto pioneiro, eu acredito,
pela dimensão, pelas entrevistas maravilhosas, pelos conteúdos tão ricos e pelo amor, né, que vocês têm pela mediação e pelos MASCs, e que levam todo esse amor e toda essa fé que todos nós temos aí na mediação e nos meios adequados de solução de conflitos, essa esperança, né, que nós temos nesse MASC como forma de pacificação social. Então, quero agradecer muito o convite, dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, parabenizar pelo canal e pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. A alegria é toda nossa, da professora Daniela. Vou chamar de Dani, porque a gente já tem essa proximidade, né, Dani? Então, é uma alegria imensa recebê-la novamente em nosso canal, porque nós já estivemos aqui em outra oportunidade falando sobre comunicação não violenta. Então, quem depois quiser conferir, é só olhar os vídeos anteriores e procure o assunto comunicação não violenta, que vai achar a nossa live. Eu acho que foi uma live que a gente fez tratando sobre esse assunto. Então, fica também aí disponível no canal esse conteúdo para quem quiser conferir depois. Mas é uma alegria participar com a gente. E esse é um tema, o Dani, que ele vem frequentemente sendo ponto de contato em nosso conteúdo por várias provocações que a gente recebe de pessoas interessadas. Afinal, a mediação vem crescendo no Brasil. Muita gente se interessa, aqueles que ainda não estão na área ou aqueles que ingressaram recentemente na área, se interessam em saber como que conseguem efetivamente colocar em prática ou um projeto de carreira ou efetivamente um plano de negócio, como montar uma instituição. Você tem a sua instituição. Então, esse tem sido o sonho de muitos profissionais que acabam alcançando a temática da mediação. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que você tem visto e observado do desenvolvimento da mediação no Brasil, desde o momento que você teve o primeiro contato até hoje, para poder sinalizar, olhando para frente também, qual o seu prognóstico de crescimento desta área. Tá. Azurba, eu acho que é importante a gente começar, né, esse papo relembrando que a mediação privada ela já vem sendo utilizada no Brasil, vem sendo feita no Brasil há muito tempo, né? Tem muita gente que fala, é uma coisa recente, né? Lei de mediação de 2015. Eu falo, não, mas já existia a mediação privada no país há muito tempo. A mediação pública, de certa forma, né, mediação judicial, foi a primeira a ser regulamentada com a resolução 125 de 2010. E aí, 5 anos depois, a gente teve a lei de mediação, né? E a gente teve a promulgação do Código de Processo Civil, lá em 2015, que só entrou em vigor em 2016, pela vacatio legis de 1 ano aí que teve, mas a gente teve em 2015 2 legislações importantes, Código de Processo Civil, mais voltado para a mediação pública, Lei de Mediação, mais voltada para a mediação privada. A resolução em 2010 já falava, né, de toda a implementação de uma política nacional judiciária de tratamento adequado de solução de conflitos, mas o fato é que a mediação privada já vinha sendo praticada no Brasil há bastante tempo. Então, eu acho que é importante a gente desmistificar essa ideia também, que é uma coisa que está nascendo, começando. Eu realmente vejo como um adolescente a mediação no Brasil, né? Ainda não é um adulto, mas não é mais uma criancinha de colo, né? Não é um país que a gente está falando de 3, 4, 5 anos de mediação, 7 anos, se a gente contar só a legislação. A gente teve, inclusive, a gente tem essa tendência, né, Asdrubal e Ana, a gente tem uma tendência legislativa no Brasil, se a gente parar para pensar em termos legislativos, a gente não tem muito hábito de ter uma legislação realmente inovadora na criação de algo. A gente tem uma tendência legislativa de ter regulamentações legais para colocar através de normas legais, uma situação fática que já existe. É diferente de movimentos lá do Common Law dos Estados Unidos, na Europa, onde existe um anseio, uma necessidade de mudar a legislação, o legislador modifica a legislação, a sociedade se adapta. Aqui a gente tem uma tendência muitas vezes diferente, a sociedade pratica e a legislação adapta e regulamenta. Então a gente já vinha tendo, né, tanto que tem uma leva aí de mediadores privados que estão aqui no país há 20 anos,
há 16 anos, mais de 20 anos, inclusive, quando não existia legislação. Então, a gente vem caminhando com legislações, com normas legais, com práticas. Lá para trás, a gente, é verdade, não tinha cursos de capacitação, a gente não tinha... Eu mesma fui fazer curso na Argentina, né? Lá para trás, estou falando de 2001, 2002, o primeiro curso que eu fiz, mais ou menos em 2001, 2002, foi na Argentina. Primeiro curso de capacitação, digamos assim, um curso que já era uma espécie de capacitação na Argentina, porque na Argentina a legislação ela é de 95, né? 1995. Então lá é mais antiga. A gente foi buscar, muitos, né, de nós fomos buscar cursos fora até aguardar esses cursos de capacitação virem para o Brasil. Quando vieram para o Brasil, eu fiz outros. Fiz aí o curso de mediação judicial e fiz outros de capacitação privada, mas eu percebi, eu acompanhei esse crescimento da mediação após a lei de arbitragem. Acho que a lei de arbitragem foi uma excelente porta, né? Uma nova porta dentro desse sistema de acesso ao sistema multiportas, né? Que a gente fala, onde o judiciário era porta única. Algum tempo atrás, quando a gente se formou, né, 32 anos atrás, era porta única. Ninguém falava em múltiplas portas, era a única forma de acesso, né? E quando surge a lei de arbitragem, né, lá para trás, antiga, ainda mais antiga do que a mediação, abriu uma porta muito bacana, embora sejam metodologias bastante diferentes, né, um meio heterocompositivo, não autocompositivo como a mediação. Ainda é um julgamento, mas é um julgamento por um expert, por um especialista, com regras próprias que as próprias partes determinam. Então, super bacana. Tudo isso, eu acho que a arbitragem ela abriu portas para a mediação, né? Para se ampliar o olhar da sociedade, o olhar dos próprios operadores do direito, para novas formas de solução de conflitos e para a criação desse sistema multiportas de acesso à justiça. Então, eu vejo o crescimento da mediação. Primeiro, mediação não é tão nova assim, a gente já vem praticando no Brasil há bastante tempo. Estamos num caminho e num processo de regulamentações legais, de normas legais, de um mecanismo próprio, inclusive muito elogiado no mundo. Nós elogiamos muito, por exemplo, a mediação na Argentina, que é um pouquinho mais antiga que a nossa, não é tanto assim. A gente fala, desculpa, em Portugal. Em Portugal, a gente fala, a mediação já tem bastante tempo, mas tem 2 anos a legislação antes da nossa, né? A nossa é de 2005, lá é de 2003, e eles lá elogiam muito o crescimento que a mediação no Brasil vem tendo, né? Hoje, no Brasil, nós temos um número muito grande de mediadores públicos, não chega perto da necessidade que precisava ter, né? Mas em São Paulo, nós já somos, no estado de São Paulo, por exemplo, dentro da mediação judicial, mais de 4.000 mediadores públicos judiciais, só no estado de São Paulo, que é o maior estado, é onde a mediação realmente começou, né? Então, eu vejo, assim, grandes desafios, principalmente na mediação pública. Esse momento agora, se você me perguntar como eu vejo este momento agora, eu vejo um momento de reflexão sobre um olhar voltado para a própria mediação pública, para rever a sua finalidade, se a finalidade é desafogar o judiciário, ou se a finalidade é pacificar a sociedade, se a finalidade é fazer uma mediação com qualidade, ou a intenção é ter uma pauta mais objetiva, se a gente usa um pouco uma linha de Harvard, de repente para ser mais facilitativo, ou se é possível usar outros modelos de mediação com redesignações, com cálculos, como a gente gosta na mediação privada. Então, eu vejo um momento de reflexão, porque quando foi criada a mediação pública, por exemplo, um entusiasmo muito grande, de um certo tempo para cá, eu acho que a gente retrocedeu um pouquinho na questão da finalidade própria da mediação, e a mediação privada crescendo muito. A mediação privada, com muitos mediadores ad hoc, né? Vamos relembrar aqui que mediação ad hoc não tem nada a ver com advogado ad hoc, né? Mediação ad hoc é aquela mediação pelo autônomo, de uma forma absolutamente autônoma, privada. Então, eu vejo muito crescimento da mediação ad hoc, novas câmaras, e não só câmaras, empresas de mediação. Eu, por exemplo, tenho uma empresa de mediação, né? Eu não faço nem ad hoc nem câmara, eu tenho uma empresa
trabalho muito com a área empresarial e emito notas fiscais, eu trabalho através de uma empresa, mas que não é obrigatoriamente uma câmara, embora eu faça parte de algumas câmaras como membro, né? Mas eu vejo um crescimento muito grande da mediação privada. O mundo jurídico, na verdade, conhecendo e tirando um pouco o preconceito, começando a tirar um pouco o preconceito em relação à mediação de conflitos. Acabei de gravar agora um vídeo para o Instagram, onde eu coloco mitos da mediação, e um deles é esse, que mediação tira trabalho de advogado. Eu falo, não tira, de jeito nenhum, primeiro de tudo, porque é atividade diferente. O advogado é parcial, ele representa, né, juridicamente os interesses do seu cliente em juízo, mas ele é absolutamente parcial, né? O mediador, ele é imparcial, ele faz uma atividade totalmente diferente, com técnicas, competências e ferramentas próprias, colabora com a solução dos conflitos. Ele é um aliado do advogado, né? Ele complementa, atua ao lado do advogado. E o advogado pode ser um mediador, não só advogado, quanto né, quem quiser, que tiver capacidade civil plena, mais de 18 anos, pode ser mediador privado, e quem tiver aí uma formação em curso superior por mais de 2 anos pode ser judicial também. Então, eu vejo, um crescimento muito grande na mediação privada, um olhar, eu acho que, de consciência sobre a qualidade que nós estamos começando a ter no país, inclusive com olhares de outros lugares do mundo, falando, olha, vocês nos elogiam tanto, a gente elogia vocês aqui. Não sei se vocês sabem, mas vocês falam tanto do nosso país, a gente elogia. Eu escutei isso de um argentino esses dias. Vocês elogiam muito a gente aqui elogia o jeito que vocês têm feito em muitas coisas. Escutei de alguns mediadores portugueses também. Vocês falam da nossa mediação, é bacana, mas a gente fala muito da de vocês também, como né? Então é aquela síndrome do vira-lata, né? Onde a gente fala, o Brasil está começando, engatinhando. Não, o Brasil não está começando, não está engatinhando. A gente já faz mediação há um bom tempo, é uma profissão nova, está lá no CBO, no Catálogo Brasileiro de Ocupações, como uma atividade, como uma profissão nova. Hoje uma pessoa pode receber até um registro numa carteira como mediador, né? Profissional. Eu acho que esse olhar tem se ampliado cada vez mais, com nichos e setores de mercado. A criatividade do brasileiro eu acho muito bacana no empreendedorismo, que é o tema que nós vamos conversar hoje, né? Esse olhar ampliado. E eu acho que na mediação pública, eu acho que está havendo um olhar para dentro de para onde vamos. Vamos para uma facilitação de composições ou vamos para a mediação? E mediação privada crescendo muito, sendo vista por outros países, e assim, com muitas coisas para crescer ainda temos um caminho, é um caminho, né? E como todo caminho, a gente não está lá nos primeiros passos, mas estamos longe de estarmos totalmente avançados. Muito há o que se fazer, principalmente pela dimensão do país, com dimensões aí continentais. Se a gente falar da realidade de São Paulo, é diferente da realidade do Rio, que é diferente da realidade do Rio Grande do Sul, diferente do Amapá, da Bahia. Então, a intenção é que a gente dissemine cada vez a mediação dentro do nosso país e do mundo, né? Porque realmente é um método efetivo, definitivo e eficaz. E a gente sabe disso, né? Na prática. Dani, muito bom. Você fez aí um balanço assim, geral sobre o desenvolvimento da mediação até aqui, das perspectivas de crescimento, destacando que o setor público teve crescimento, mas, ao mesmo tempo, em algum ponto se perdeu, algum tipo de retrocesso, e está no momento, talvez, de repensar o caminho e a forma que quer seguir adiante. Eu acho que o índice de conciliação da justiça, que é um índice elaborado pelo CNJ, né, no relatório Justiça e Números, acaba apontando que realmente não houve uma curva de eficiência da conciliação. E aí, quando ele chama de índice de conciliação, ele está incluindo a mediação nesse índice, né? Então, o índice de conciliação da justiça não apontou realmente uma curva de grande eficiência dentro da justiça pública. Embora sejam numerosos os casos de conciliação, expressivos esses números, mas não houve aquele boom, aquele crescimento que se tinha expectativa de que realmente haveria, né? Então, talvez por isso mesmo, e de certo modo, porque eu acho que o administrador judicial dos tribunais, os gestores dos tribunais, não tiveram a mesma perspicácia e sensibilidade
em perceber que devia dar uma atenção diferente a esse assunto, devia valorizar a mediação e o mediador com a remuneração, devia criar maneiras mais amplas de permitir a formação e a qualificação desses profissionais, ou seja, fecharam demais certas coisas e, ao mesmo tempo, desincentivaram, por outro lado, porque demoraram a profissionalizar ou a entender a perspectiva profissional dessa atividade, a valorizar e remunerar, e muitos estados ainda nem valorizam, não remuneram, e os que remuneram ainda estão em um nível de remuneração muito pequeno, né? Muito pouco atraente, interessante em termos de negócio, mercado e profissão. Então, contrariando, inclusive, diretrizes fixadas pelo CNJ. Então, ali houve esse problema. Mas o assunto de hoje é empreendedorismo. Então, a gente vai deixar a área pública um pouco de lado, agora vamos nos concentrar na mediação privada, para a gente poder lançar o olhar sobre o ponto que é a temática do programa de hoje. E eu queria que você pensasse aí os pontos gerais que você entende como importantes para quem planeja, ou para quem já está empreendendo, ou para quem planeja empreender na área de mediação. Tá. Mas eu pensei aqui em alguns pontos para a gente conversar, e vou pedir para você me interromper em cada ponto, porque eu fiz aqui uma listinha, a gente pode ir parando aqui para bater bola aqui, né, e trocar aqui. Eu fiz uma listinha agora rápido, meia hora atrás, falei, deixa eu colocar alguns pontos que eu acho importantes para a gente conversar. Então, primeiro deles, né, quem quer empreender na mediação, e aí a gente está focando realmente na mediação privada, na mediação extrajudicial, né? Primeiro, não tem como começar de uma outra forma, né? Fazer boas capacitações. Eu fico impressionada, às vezes, de ver alunos que fazem capacitações até conosco e que vêm com muitas informações equivocadas, às vezes de outros cursos de extensão, cursos livres, e mesmo cursos de capacitação antigos que fizeram. Então, é importante fazer em escolas realmente comprometidas, com profissionais habilitados, com profissionais responsáveis, com uma coordenação efetiva. É importante ter uma boa capacitação, porque isso vai dar uma base sólida de conhecimento teórico e prático também. Muitos cursos têm módulos práticos também, né? Os cursos do IPMEC, eu sei que você tem muitos cursos também muito voltados para a área prática também. É importante a gente olhar para esse aspecto vivencial, né? Então, um bom curso, boas capacitações, e não só um, né? Aqui eu já coloco um outro ponto aqui, a formação contínua. A gente entra nesse mundo e não para mais, né, Asdrubal? Porque é uma vontade, é um gosto, né, da gente de estudar, de estar sempre aprendendo mais, mas é uma necessidade também, da gente sempre se atualizar, da gente fazer reciclagens, da gente fazer cursos, e a gente se coloca como professor em alguns momentos, se coloca como alunos em outro, se coloca como colegas em outro, e aqui está a grande riqueza, onde a gente acaba se encontrando em diversos papéis e sempre se aprimorando, sempre entrando dentro de novas informações, novos enfoques, novos olhares, novos conteúdos. Num concurso vai ser igual ao outro, né? E a gente pode fazer, inclusive, quem já está aí há mais tempo, várias capacitações e outros cursos sempre se aprimorando. Um segundo ponto que eu coloquei, não basta só cursos e a formação contínua, é importante participar ativamente desse mercado, ser visto, ver e ser visto, olhar e ser olhado, participando de congressos, de seminários, de palestras, workshops, aqui, lives como nós estamos fazendo, encontros, né? É importante conhecer as pessoas, porque a gente se encontra, né, Asdrubal, muitas vezes por aí, a gente vê sempre as mesmas pessoas, né, Ana? Ana e Asdrubal, a gente às vezes encontra os mesmos colegas, e às vezes eu fico olhando, adoro encontrar né, colegas antigos, mas falo, cadê a moçada nova? Cadê o pessoal que a gente, inclusive, está capacitando e formando já há 15 anos, né? Então, assim, é importante, sempre, normalmente os mesmos, os mais antigos, é importante vir essa moçada nova, os novos mediadores, né? Participem de tudo que é oferecido, tem bastante coisa, se a gente realmente se informar,
pela internet, e entrar em grupos, a gente acaba tendo um contato com muitos eventos, o tempo todo tem congresso. Dani, Se você quiser toda pediu para semana te, participar de evento, tem, né, Asdrubal? você pediu para te interromper Claro, e em alguns deve. momentos. Então, só para fazer aqui um parênteses, a Ana Barbosa, que é a nossa colega aqui, e diretora aqui do canal Momento Arbitragem, foi nossa aluna. Então, ou seja, Você vê que uma bacana. chegada, seja de novas pessoas. Eu tenho outros parceiros também que foram ex-alunos, e isso é muito bacana. A gente vê que também as pessoas estão não só tendo contato com a área, mas se aprofundando, se desenvolvendo e abraçando a temática como uma opção de carreira, né, de desenvolvimento profissional. Que bacana, Ana, bacana Asdrubal, e a gente quer ver mais isso, né? A gente quer ver mais Anas, né? Participando ativamente. Eu incorporei ao curso do IPMEC, algum tempo atrás, nós temos 25 docentes hoje no IPMEC como um todo, e a gente se reveza, né? Nos vários formatos de curso, e também tem uma ex-aluna, né? Dando aula hoje no curso do IPMEC com um tema específico, com uma aula específica, que a aula dela é super bacana. É tão bacana quando a gente vê isso, e a minha vontade é ver mais, entrar num congresso e ver vários ex-alunos, colegas, a gente não ter isso como uma exceção, ter isso como uma regra, porque são colegas, né? Vão ser colegas quando a gente está dando a capacitação, depois que terminam, são colegas, é importante participar, congresso, seminário, eventos, né? Novos cursos, eu acho que é importante ser visto, ver e ser visto, participar ativamente desse mercado, né? A formação contínua e qualificada. Eu coloquei um outro ponto aqui, ter conhecimento de todas as áreas, na minha opinião, mas escolher nichos ou nichos de mercados para se especializar. Então, é importante entender que mediação não é só área familiar, área empresarial, né? Normalmente as pessoas falam familiar, empresarial e as outras. Tem área escolar, tem área comunitária, área condominial, área hoje da saúde, né? Que vem crescendo muito, a área escolar, que também vem crescendo bastante. Então, é importante conhecer um pouquinho de cada área e entender, inclusive, que esses nichos existem. Você não tem nem como se especializar se você não conhece todos que existem. Você acha que a mediação cabe em 2, 3, 4 setores só e tem um universo tão grande de atuação. Conhecer um pouquinho sobre a mediação em todas as áreas, mas escolher alguma delas. Uma comparação dentro da área jurídica. É importante quem é criminalista ter noções de direito civil, né? Mas ele vai se especializar na área criminal. É importante quem faz a área de direito do trabalho ter noções da área tributária. Ele não é um tributarista, mas ele não é um total desconhecido, né? Não é uma área desconhecida para ele. Então, ter noção de todas as áreas que envolvem a mediação, porque eu vejo que tem pessoas que com um olhar um pouco mais restrito, pensando em mediação familiar, mediação trabalhista, mediação empresarial, e esquecendo o universo grande que a gente tem. E escolher um ou alguns nichos e se especializar, porque eu acho que a tendência hoje, e aí eu volto lá para aquela primeira pergunta que você falou do olhar da mediação hoje, aqui eu acrescento uma questão naquele olhar. Eu acho que hoje a tendência também é, na área privada, uma certa especialização. Então, nichos de mercado setoriais, aonde o mediador acaba se especializando e fica a referência, ele vira uma referência. Hoje, por exemplo, se eu tiver que indicar um colega nosso, mediador, especializado em área de franquia, por exemplo, área de franchising, eu conheço uma pessoa que se especializou na área de mediação de conflitos, na área de franquia, né? Na área de empresas familiares. Eu conheço alguns mediadores que se especializaram, tanto na área familiar quanto empresarial, juntaram isso e foram para esse setor de empresas familiares. Então, eu acho importante a gente ter um conhecimento global, compreender todos, inclusive saber os que existem, mas escolher alguns setores aí para se especializar. E se especializar de verdade, aí com outros cursos de extensão, de repente cursos de pós-graduação, enfim, levar isso a sério, uma especialização de verdade, né? Deixa eu interromper aqui um pouquinho para Claro. só fazer um comentário nessa linha e, de repente, alguém que está aí do outro lado surge uma curiosidade, que é o seguinte: a mediação em si tem a lei que regulamenta e que traça as regras
de funcionamento, vamos dizer assim, né? Tanto para a legislação, para a mediação privada, como para a mediação pública. Então, está tudo regulamentado. A legislação define o que é e como fazer mediação. Vou chamar de você. Quando você Claro. fala que, né, assim, conhecer a mediação, mas se especializar em determinada área. E a gente, voltando para a lei, a gente vê que a lei, em especial na mediação privada, ela não requer nenhuma formação específica em área nenhuma, né? Então, você pode ter o médico, o advogado, o engenheiro, o que for, e pode ter a pessoa que não tem o curso superior e que quer atuar com mediação. Então, quando você coloca, né, que conhecer a mediação, mas se especializar em determinada área, já que a gente tem um público bem aberto, bem heterogêneo, né, e alguém quer iniciar, né, quer começar a lidar com mediação, como é que a gente poderia aconselhar ou orientar, né, essas pessoas que achem assim, poxa, eu não tenho uma formação específica de um curso, então, de um curso, né, superior, então como é que eu vou me especializar em determinada área? Então, como é que a gente daria esse caminho, né, para o mediador, a mediadora que quer Tá. começar, né, a entrar aí na atividade? Então, Ana, quando eu me referi a especializar, né, eu não me referi propriamente a um curso de pós-graduação, por exemplo, que implicaria aí numa pessoa graduada se pós-graduar e se tornar uma especialista, né? Eu pensei na especialização técnica, que é possível todos nós fazermos a qualquer momento, né? Você bem falou, a mediação pública, ela exige 2 anos de algum curso superior. Não obrigatoriamente também exige uma especialização em nenhuma área, né? Então, basta 2 anos de curso, uma pessoa formada em letras, engenharia, administração de empresas, medicina, qualquer curso superior, né? E ela pode, inclusive, escolher nichos de trabalho que não tenham a ver com a sua profissão de origem, né? Não tem problema. Para ser conciliador judicial, 5º semestre, né? De curso superior. Para ser mediador privado, você falou, não tem na lei de mediação nem nenhuma norma legal que regulamente os cursos de capacitação. E aí é super importante, quem quiser trabalhar com isso, conhecer o mercado, buscar escolas de renome, escolas conhecidas, com corpo docente qualificado, né? Pessoas que não estão se aventurando aí a capacitar pessoas para fazer mediação, que realmente façam isso com comprometimento e ética. E essa especialização é através de cursos técnicos pós curso de capacitação. Então, eu fiz um curso de capacitação global, né? Eu tenho o hábito nos cursos, o Asdrubal sabe, inclusive ele dá, né, aulas nos cursos de capacitação de mediação privada do IPME, que a gente já faz especialização em 4 áreas, em mediação familiar, empresarial, trabalhista e escolar. Mas são várias outras, são mais de 10 outras áreas que existem. As pessoas querem se capacitar na área da mediação comunitária, vai aprender lá no curso de capacitação de mediação privada que existe esse nicho, mas vai buscar cursos técnicos próprios, e aí eu me refiro a cursos livres e cursos de extensão, né, que não são obrigatoriamente uma especialização em nível de pós. É uma especialização em nível técnico, em cursos técnicos, após a pessoa escolher uma ou algumas áreas, não precisa só uma. A pessoa pode fazer a área escolar e condominial, condominial empresarial, empresarial, trabalhista e familiar. A pessoa escolhe alguns nichos de mercado, se capacita nos cursos básicos e depois vai fazendo outros cursos técnicos, cada vez se aprofundando mais. Cursos livres, cursos de extensão, participando de congressos, naquela área que ele escolheu. Então, isso que é bacana, isso que é bonito, né, Ana? Acessível a todos. O mercado está com braços, eu falo para os alunos que não está com braços abertos, está com os braços escancarados, aguardando pessoas, né, que queiram ir, que queiram trilhar esse caminho, né? Um outro ponto que eu coloquei aqui também, aí já tem um aspecto subjetivo, né? Quando a gente fala de soft skills e hard skills, eu falo que isso é uma soft skills, né? É a questão do foco, da determinação, das estratégias, da persistência, né? Então, é importante a pessoa, o futuro mediador, ele entender que existe um processo de construção de carreira como em qualquer outra. Porque, às vezes, eu sinto um pouquinho nos alunos uma ansiedade de ver as coisas fluindo e acontecendo,
ansiedade essa que não teve, por exemplo, com a sua profissão de origem. Então, a pessoa, por exemplo, se formou em odontologia. Será que ela tem realmente expectativa de que no primeiro dia, na primeira semana, nos primeiros dias depois de formado em odontologia, ela monte um consultório e todo mundo vai bater na porta dela falando, olha, eu estou imaginando que aqui tem um consultório de um novo dentista que acabou de se formar. É verdade? Você pode me atender? As coisas não funcionam assim. Esse odontologista novo, ele vai precisar captar clientes, se fazer conhecido no mercado, fazer com que pessoas ali na comunidade, na vizinhança, na família, nos seus laços sociais, todos saibam que tem um dentista novo, no bairro, na vizinhança, na comunidade, na família. Por que que o mediador seria diferente? Advogado é a mesma coisa. Acaba de se formar em direito, quero ser advogado, passa na OAB, monta um escritório e fica lá sentadinho aguardando alguém bater na porta? Não vão bater. Por que que existe a expectativa que vão bater na porta do mediador, né? Então, da mesma forma como existe um plano de desenvolvimento de carreira de qualquer um de nós, qualquer que seja a nossa profissão de origem, a gente vai se colocar no mercado de trabalho com estratégias, com foco, com metas, e cada um vai desenvolver a sua, a gente vai conversar sobre várias delas aqui, estamos falando, né? Mas não adianta ficar de braços, né, cruzados, porque ninguém vai adivinhar que ali tem um novo mediador. Isso me lembra uma história, eu até contei no curso esses dias, de um ex-aluno muito querido, um aluno, fez um curso de capacitação pelo IPMEQ-O, há uns 9 anos atrás, 8, 9 anos atrás, e eu encontrei ele no shopping esses dias. Professora Daniele, me deu um beijo, um abraço, esse é seu filho famoso, que eu falo sempre nos cursos do meu filho, adolescente, que está muito maior que eu, quando ele fez o curso, meu filho pequeno, agora está enorme, e beijo, abraço meu filho, e tudo, e aí, como é que está, né? Olha aí, como é que você está? Nunca mais tive contato com você, a gente acabou perdendo contato, que não é comum. Eu mantenho contato com os meus alunos sempre, mas esse eu acabei perdendo um pouquinho o contato. Foi um aluno que se capacitou assim com louvor, né? Super participativo, super ativo nas aulas, fazia as atividades super bem, estava super empolgado e animado. Falou, professora, eu desanimei um pouco, viu? Depois que eu fiz as capas, ele fez a pública e a privada. Eu falei, desanimou? Por quê? Porque não fluiu, as coisas acabaram não acontecendo, né? Falei, mas não aconteceram? Já faz um bom tempo que você fez o curso, né? Ele já faz acho que uns 8, 9 anos. Eu falei, mas por que que não fluiu? Ai, não sei, professor, eu acabei me desanimando, eu estou trabalhando só como advogado mesmo, né? Não, muito bacana, você trabalha como advogado também, que bacana, mas eu queria entender um pouquinho mais por que que as coisas não fluíram. Posso te fazer algumas perguntas? E como eu tinha uma certa intimidade com o aluno muito querido, eu falei, posso fazer algumas perguntas? Pode, professor. Eu falei, então tá, você vai só me respondendo, tá? Quando você fez o curso, logicamente, você fez um cartão de visita, né? Se colocando como mediador, você fez um site, você, redes sociais ali em relação a essa nova profissão que você estava tendo, né? Ai, professora, até desanimei, acabei não fazendo, não. Como não surgiu nada, eu acabei não fazendo. Eu falei, mas você não fez porque desanimou ou desanimou porque não fez, né? O que veio antes? Deixa eu te perguntar uma coisa, você mora num prédio, você mora em casas? Ele falou, eu moro num conjunto de prédios. Tem bastante gente no teu prédio? Ele falou, é um conjunto, é um condomínio. Né? Ele não estava entendendo ainda onde eu queria chegar. Tem 8 prédios. 8 prédios. Quantos andares? Nossa, 25 andares cada prédio. Puxa, 25 andares cada prédio, 8 prédios, né? Quantos andares? São 8 andares por prédio, apartamento pequeno. Nossa, 8 apartamentos por andar, 25 andares e 8 prédios. Quer dizer, você tem milhares de pessoas nesse condomínio. Logicamente que quando você terminou o condomínio, você morava lá também? Morava, estava recém-casado, inclusive. Então, quando você acabou o curso, logicamente você buscou o síndico, né, o pessoal do condomínio, e falou que ali na comunidade, naquele condomínio, tinha um mediador novo capacitado, é isso? Não, professora, eu acabei não comentando. Eu falei, então ninguém à tua volta, nesse universo, essa cidade que você mora, de milhares de pessoas, ninguém sabe que tem ali um mediador capacitado, que poderia colaborar ali com os conflitos condominiais, onde você mora. Eu acabei não pensando nisso. Tá, a tua família, todo mundo sabe que tem um mediador na família novo. A tua família é grande? É muito grande, eu tenho mais de 40 primos. Os 40 primos sabem que tem um mediador na família. Não, só os mais chegados. Ele falou, professora, já entendi tudo. Não precisa nem continuar. Fiz tudo errado, né? Tem certo e errado. A única questão você talvez tenha imaginado que as coisas fluíssem e chegassem a você
sem você, na verdade, ter um plano de desenvolvimento, um plano de se apresentar ao mercado, à comunidade, à vizinhança, à família, à escola dos teus filhos, a todos os locais que você frequenta, né? Ele falou que era do Rotary. Eu falei, no Rotary, olha que comunidade bacana que você tem, né? Lá sabem que você é mediadora? Ah, acabei nunca comentando, lá eles só sabem que eu sou advogado. Falei, olha quantos lugares você está perdendo a oportunidade de fazer parcerias, rede de networking, de se apresentar, de ter um cartão, de ter um conteúdo para falar. E nesses Você momentos, de acabou. repente, até explicar o que é mediação, né? Porque Claro, Ana, possivelmente vai ter gente que não vai saber o que é, né? Não vai saber nem para que exato. serve, nem como é que usa. Então, Não é fazer o oportunidade de seu falar, autodivulgação, disseminar. né? O Sim, automarketing aí. claro, explicar, disseminar, falar sobre e ainda ter um plano de desenvolvimento se oferecendo. Falar, olha, aqui no condomínio, olha o que pode acontecer, conflitos entre vizinhos, questões que envolvem ruídos, que envolvem cachorros, que envolvem festas, que envolvem questões Cobrança, de pagamento em inadimplência, atraso, condomínio, pagamento de taxa de atraso, condomínio. olha como esse mediador poderia ser útil lá, né? E ele comentou comigo que tinha, inclusive, um índice muito grande de inadimplência, o quanto ele poderia colaborar como intermediário nessas negociações. Então, as coisas não vêm, não caem do céu, né? As coisas não chegam, em nenhuma carreira chega, não é que na mediação não chega, em nenhuma. Só que, às vezes, eu sinto um pouco que as pessoas pensam que mediação é mágica, né? Então, se eu for advogado, eu vou fazer um plano de carreira. Se eu for médico, eu vou fazer um plano de carreira. Se eu for mediador, não, tudo tem que vir até mim, porque é uma profissão nova. Então, como é nova, o mercado vem até mim. Não, você vai até o mercado, como você vai ao mercado de qualquer profissão que você possa ter também, né? Dani, eu queria aproveitar essa excelente explanação que você fez aqui, contando esse caso com o seu ex-aluno, que você explorou realmente os gaps, né, os pontos que a pessoa não fez, que poderia ter feito e que o desânimo dele pode ter decorrido exatamente dessa inércia ou dessa expectativa tanto quanto surreal de achar que fazer o curso e pronto seria o bastante para poder navegar com sucesso na atividade. E o que eu percebo dos contatos que a gente tem, interações com ex-alunos e com outras pessoas também do ramo, é que as pessoas têm muito uma expectativa quase que única, isolada, de que eu me formei como mediador, me capacitei, e agora eu vou trabalhar em uma câmara privada. E aí as pessoas até tentam contato com uma, duas, tentam algum tipo de aproximação, e aí encontram alguma barreira, alguma dificuldade, porque não existe um desenho pré-estabelecido de como as câmaras vão admitir esses profissionais, e ainda é verdade que não são tantas câmaras que estejam, vamos dizer assim, bem estabelecidas no mercado. São poucas câmaras, em muitos locais não tem câmara nenhuma, ou tem câmaras muito pequenas, que é só o próprio dono, é o mediador, é o profissional. Então, eles não conseguem se inserir nessas instituições privadas, e aí talvez ali já dê por vencido de que, não, esse mercado não vai para frente. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação do mediador com as câmaras privadas, como que ele se insere, e se esse é o melhor caminho para ele poder navegar com sucesso na atividade. Tá. Então, Zuruba, eu acho que isso é um outro mito da mediação, se a gente parar para pensar, né? De que trabalhar com mediação privada é trabalhar em câmara. A gente tem 39 caminhos, a câmara é um deles, né? Nem sei se né? Vou até comentar aqui um pouquinho melhor, mas é um deles, é um dos caminhos. E muitos mediadores privados, eles ficam com isso dentro de si, de que trabalhar com mediação privada é trabalhar dentro de câmara. E esquecendo, e aí eu me remeto aqui ao primeiro item que eu falei, né? Conhecer profundamente todas as áreas da mediação e todas as formas de se trabalhar com mediação. E depois se especializar e escolher alguns nichos, alguns setores específicos. Então, se você não conhecer a mediação profundamente, ou não fizer um curso que te abra as portas e mostre um curso de capacitação privada, que mostre todas as formas de trabalhar
com mediação privada, você vai realmente ficar com a ideia equivocada, totalmente equivocada, de que trabalhar com mediação privada é trabalhar com câmara. A gente tem, como você falou, nem um número tão grande de câmaras, algumas câmaras pequenas, como você falou, outras maiores, que têm inclusive uma forma de contratação, às vezes, que a gente não conhece também muito a forma, e mesmo as que a gente faz parte, né, Asdrubal? Tenho certeza que você tem essa experiência como eu também. A gente faz parte de algumas câmaras que tem ali um corpo, né, que tem um quadro de especialistas, às vezes um quadro razoável, que não são só 2, 3, 4, existe um quadro razoável, e existe um rodízio, existem, assim, então, não chamam o tempo todo as câmaras privadas que a gente faz parte. Fica lá o nome no site, fica lá exposto como lista de mediador, mas e o trabalho efetivo da mediação? Uma câmara chama toda semana, todo mês, um mediador ali da câmara privada? Não chama, porque ela às vezes não tem esse volume de trabalho para chamar. E Aí, quando chama, só às vezes abrindo as um partes parêntese aí, escolhem, né? Dani, só Sim, abrindo um pequeno parêntese aí, que aí esse ponto acaba sendo bem interessante para a gente complementar. Além de você, primeiro você tem que vencer o desafio, a barreira de conseguir inserir seu nome na Câmara. sim. Mas aí essa é só uma primeira etapa do desafio. A segunda etapa é você ser escolhido na hora que a demanda Na hora. aparece, né? Ou Sim, escolhido pela indicação da Câmara, ou escolhido pelas próprias partes, na hora que sim. elas vão olhar a lista dos profissionais. Agora, por que as partes vão escolher você? Eu acho que essa é uma pergunta bem importante de ser explorada. Por que as partes vão escolher você num plantel de 30 outros, 50 outros nomes também qualificados? E aí entra o ponto, talvez, que você estaria falando um pouco mais sobre especialização, capacitação, né? Ou seja, de ter mais um approach maior para a pessoa te enxergar e identificar Uhum. que você é a pessoa que tem qualidades ali mais específicas para Ser ajudá-la. mais Né? atrativo, né, professor? Para Isso. os olhares de quem vai escolher. É. Sim, e eu acho que você, cada vez que se capacita mais, se especializa mais, se qualifica mais, se coloca nesse mercado, olha e é olhado, como eu falei, você vai falar com mais competência, com mais segurança, você vai se colocar em redes sociais, você vai ser uma referência naquele setor ou naquela área, ou mesmo que seja na mediação de conflitos. É uma pessoa que você coloca no Google e aparecem várias coisas ligadas à mediação. Você está em alguns eventos que você é visto, você é entrevistado por alguns locais, você tem uma rede social com produção de conteúdo. As pessoas olham, né, as partes estão na dúvida se eu vou contratar o João ou a Maria. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google. Coloca João, não aparece nada. O João não tem uma rede social, não fala sobre mediação, e vai lá, olha o currículo do João. Tem um curso de capacitação do João, só. Né? Não tem nada mais. Aí você olha da Maria. A Maria tem um Instagram, ela tem um Facebook, ela tem redes sociais, ela tem, de repente, um canal do YouTube, ela tem muitas informações ali na internet ligando ela à mediação. Opa, essa é uma pessoa especialista, essa é uma pessoa que é uma referência na área. Ela não é uma pessoa que hoje se capacitou e amanhã está oferecendo serviço. Ela vem construindo uma carreira. Se as pessoas não começarem a construir e desenvolver uma carreira, elas não vão semear. Aqui tem um outro ponto que eu falei, eu já vou me adiantar. Eu coloquei aqui que mediador às vezes tem um pouquinho hábito, né? Fica aqui uma reflexão crítica e muito amorosa, né? Para que a gente possa se autoanalisar também, de querer colher o que não plantou. Né? Tem tempo de semear, tem tempo de plantar e tem tempo de colher. A gente não colhe antes de plantar, a gente não planta antes de semear. Então, eu acho que tudo é etapa. E se a gente não começar a semear, se esses novos mediadores não começarem a semear, não podem esperar uma colheita de uma plantação depois de um mês, depois de 6 meses. Tem que começar. Então, o que vai fazer uma pessoa ser escolhida, não só numa Câmara, Asdrubal, mas como mediadora ad hoc, dentro da sua empresa de mediação, dentro do seu setor? Eu acho que tudo isso que eu acabei resumindo um pouquinho lá com a minha conversa com o aluno, você se colocar nesse mercado de uma forma profissional. Eu aqui também faço uma reflexão crítica sobre alguns conteúdos que eu tenho percebido por aí, e isso me entristece um pouco,
com muitas brincadeiras, vídeos um pouquinho com jeitão de influencer, um pouquinho com jeito de youtuber, né? Brincando, né? Então, com dancinha, nada contra as dancinhas, eu me divirto com elas, acho super bacana. Mas você quer trabalhar na área da mediação empresarial, né? Você quer trabalhar na área da mediação condominial e você se coloca numa rede social fazendo dancinha ou fazendo algum tipo de brincadeira. Eu acho bacana a brincadeira, eu acho bacana o humor, mas eu acho que a gente também tem que ter um olhar sobre esse mercado. Este mercado quer uma pessoa dentro de uma câmara, ou empresas querem contratar um mediador que se coloque nas suas redes sociais fazendo dancinhas. Nada contra as dancinhas, volto a falar, mas existem setores, existem áreas de atuação que eu acho que cabe bem mais isso. Não que a área da mediação seja tão formal quanto a área do direito, mas ela exige a seriedade, ela exige a ética, ela exige que a gente se mostre para esse mercado de uma forma competente. A gente precisa passar isso, né? A gente precisa passar essa imagem. Eu gosto muito de uma frase: não basta você ser competente, você tem que se mostrar como. Né? Então, assim, eu posso ser competente, mas se eu não me mostrar publicamente como competente e segura falando aquilo, eu posso até ser segura por dentro. Não, eu faço brincadeira na internet, mas chega na hora da mediar, eu faço sério. Mas como que as pessoas vão saber se você vai fazer de uma forma séria, se você está se colocando no mercado com brincadeiras, com musiquinhas, falando com a voz de outra pessoa, com um pedaço de uma novela e você coloca risada em cima? Nenhuma crítica, mas um olhar só reflexivo sobre tudo isso. Então, o que vai fazer uma pessoa ser escolhida? Competência, capacitações, um bom currículo, olhar e ser visto, ter na internet referências e saber o momento de semear, de plantar e de colher, porque vai chegar o momento da colheita. Eu não acredito que quem semeie e quem plante não colha. Asdrubal, eu sou muito otimista. Eu tenho esse vício, sabe, Asdrubal? E Ana, eu tenho o vício do otimismo com a mediação e com os MASCs. E esse vício, ele não veio do nada. Ele veio por uma experiência própria. Ele veio por uma experiência de acertos e erros, de tentativas, de olhar para esse mercado com amorosidade, mas com muito profissionalismo. Né? A gente entra nesse mercado, esse mercado nos aceita se a gente compreendê-lo e se a gente entender o que ele quer de nós. Né? Então, Câmara, eu acho que é uma das formas de trabalhar. Não acho que as pessoas tenham que ter isso como uma meta, né? Eu quero me capacitar para trabalhar em Câmara. Tem Dani, tantos outros na sua jeitos de trabalhar, né? sensibilidade, Dani, hoje você acha que o mercado está consumindo mais a mediação institucional ou a mediação ad hoc? O que você acha em termos assim de balança? O que está sendo mais usado? Asdrubal, eu tenho percebido um crescimento muito grande da mediação ad hoc, muito grande. E aí vem um outro item que eu coloquei aqui, a rede de networking. Essa rede de construção de parcerias, né? Não só com advogados, às vezes mediadores só olham para o advogado, né? E parcerias com outras áreas. Você quer trabalhar na área da saúde? Por que você não procura parcerias com laboratórios, hospitais, clínicas, médicos, enfermeiros? Procura todos esses setores ligados à área da saúde, se você quer trabalhar com mediação nessa área. Não precisa ser um advogado, né? Você quer trabalhar na área comunitária? Procura, de repente, poder público. Aí a gente faz uma junção um pouquinho, porque muitos mediadores privados, especialistas na área da comunitária, conseguem excelentes projetos, trabalhar em excelentes projetos com projetos de políticas públicas. Então, propondo parcerias de mediação privada com poder público, né, onde tem necessidade. Eu conheço alguns mediadores que ofereceram o seu trabalho, a princípio voluntário, só que eles falaram: se vocês gostarem do nosso serviço, a gente pode continuar depois. No caso de Brumadinho, é uma mediação comunitária. Então, ofereceram: olha, a gente faz as primeiras sessões para as primeiras famílias gratuitas. Se for efetivo, como acreditavam que iam ser, a gente acaba continuando ali com o trabalho de forma remunerada. E aí a gente vê como faz isso com o poder público. Se é licitação, uma carta convite, quer dizer, o que pode ser feito para regulamentar essa contratação dentro dos requisitos da administração pública, né? Quer trabalhar na área do condomínio? Como meu aluno, como eu falei, busque condomínios, né? Não só de
de prédios, mas condomínios de casas, residenciais, comerciais. A gente tem tantas áreas para trabalhar. Então, o que eu vejo é rede de networking, rede de parcerias, essa busca de parcerias que sejam úteis para todos, que sejam boas para todos. Eu acho uma grande saída e uma grande possibilidade da gente trabalhar, né, com rede de networks e ter parcerias que sejam, inclusive, economicamente interessantes para todos, né? Eu acho que... e a gente forma uma rede de networking em todos os lugares, né? Esses dias eu fiz mediação de um divórcio, eu trabalho muito com a área familiar e empresarial e escolar, de uma pessoa que eu conheci numa padaria. Nossa, Dani, mas até meu marido fala, você conversa até em elevador, você conversa até em padaria sobre mediação. Sim, é a paixão da minha vida, há muitos anos, né? A mediação e a justiça restaurativa, que é a segunda paixão da minha vida, eu falo em todos os lugares, porque eu acho que é um objetivo meu falar sobre mediação, eu acho que é um lugar em que eu vejo que todos nós temos esse objetivo de semear essa ideia de pacificação social. As pessoas não conhecem mediação, e foi uma excelente cliente que eu fiz divórcio 10 sessões de mediação privada de uma moça que eu comecei a conversar numa padaria. Claro que ela não me contratou no dia seguinte, conversei na padaria. Claro que não. Eu dei o meu cartão, ela com certeza me procurou na internet, viu coisas minhas, marcamos uma pré-mediação, conversei, passei segurança, ficamos um bom tempo conversando, chamou o ex-marido, fiz pré-mediação com o marido, gostou de mim também, aí fechamos o contrato. Veja que é um processo de construção, mas rede networking, oferecimento de trabalho e parcerias a gente pode fazer em qualquer local que a gente esteja. Sempre, né? Né? Eu estava lhe escutando agora e pensando, né? A gente tem também outros desafios, que são o tamanho do Brasil, como você falou no começo, e principalmente a interiorização, né? E a interiorização, o tamanho dos nossos estados e, né, a dificuldade de chegar até lá, mas que lá certamente existem demandas e tem a facilitação da tecnologia para estreitar essas distâncias. Então, acho que enriquecendo os seus comentários, né? Pensar nessas possibilidades também. E o outro desafio, que é o desafio de as pessoas entenderem a mediação como uma ferramenta, uma metodologia, enfim, o nome que for, que é acessível, que está disponível, que é útil, né? E que nem passa, às vezes, pela cabeça delas, e, às vezes, num contato assim como é feito, como esse seu contato da padaria, pelo menos desperta a curiosidade, o interesse, e as pessoas vão procurar saber o que é, e, de repente, decidem experimentar, e aí acaba vendo que dá certo e acaba fazendo a divulgação, Indicam para porque outros. indica, né? Porque a gente, assim, não tem nada ao contrário do modelo tradicional clássico, que é o modelo, né, do judicial, processo judicial. Isso já está incutido culturalmente no entendimento das pessoas, né? Na hora que elas pensam em resolver alguma questão, entre aspas, vão procurar seus direitos, né, ingressando com o processo. Mas Sim. existem outras formas de buscar, né, defender seus direitos e que elas não conhecem, né? E que eu acho que é um outro desafio que quem quer empreender precisa suplantar, que é chegar, né? Chegar nesse público que, às vezes, por desconhecimento, não confia, não acredita, não quer experimentar, não quer, prefere se manter no tradicional, né? Como é que a gente consegue quebrar isso, consegue chegar nesses públicos de acesso mais difícil, ou, quando o acesso é fácil, mais resistentes, né? Assim, que tem uma Olha, certa Ana, você falou desconfiança. uma coisa interessante, eu queria te responder só relembrando aquilo que você falou desse país, né, de dimensões continentais, e a gente tem o interior, né, o interior dos estados, e às vezes o que eu vejo também é uma certa queixa, digamos assim, né, de alunos que às vezes estão em regiões que falam, não, mas São Paulo capital é uma coisa, eu estou aqui no interior, ou eu estou lá no interior de Santa Catarina.
E como eu falo que a gente tem um vício no otimismo, né? Mediador acaba tendo isso por natureza, tem até uma técnica que a gente conhece muito bem, né? Do parafraseamento, que é a recontextualização, a conotação positiva, tentar enxergar o copo ali meio cheio e não meio vazio. Quando alguém se queixa de estar numa região nova, muito precária, às vezes resistente a tudo isso, eu falo, olha que maravilha! Você pode, então, ser um desbravador, você pode ser um pioneiro. Quem dera muitas pessoas que estão num ambiente, às vezes, com muitos, né, com muita oferta de trabalho, como algumas pessoas gostariam de estar num ambiente onde não tem nenhuma, né? Então, tenta olhar a resistência como oportunidade, tenta olhar essa interiorização como possibilidade de pioneirismo. E como chegar nessas pessoas, né? Divulgando, né? Promova palestras, promova workshops, dê uma entrevista para o jornal ali da pequena cidade, tente ser uma referência na sua cidade em relação a isso. Não basta fazer isso uma vez, duas vezes, porque aí tem um outro ponto que eu coloquei aqui, a persistência. Como a gente não desiste facilmente de qualquer outra carreira, de qualquer outra coisa na nossa vida, por que na mediação a gente desiste nas primeiras dificuldades, né? Existe um mercado para ser desbravado e a gente sabe da efetividade da mediação, a gente sabe que é um meio adequado de solução de conflitos, que resolve de forma definitiva, menos onerosa, mais rápida, mais efetiva. Tudo isso, a gente que trabalha bastante tempo com isso sabe. Como fazer chegar nas pessoas tudo isso? Promovendo encontros, rodas de conversa, palestra, falando sobre isso em qualquer momento, em qualquer lugar que vá. E, de repente, você faz o parafraseamento da própria vida e começa a ver o local que você mora como, ao invés de resistente, pequeno, interiorano, você vê como uma excelente oportunidade de falar onde você vai ser o único. Olha como algumas pessoas adorariam ser os únicos a falar no local. A gente, às vezes, está num local onde tem milhares de pessoas falando. A gente tem bastante gente falando de mediação. E, de repente, você está no interior que só você vai falar. Então, eu acho que tudo isso que a gente está conversando vale para uma virada de chave, olhar como uma oportunidade, né, de pioneirismo. Transformar os problemas, fazer a árvore de problemas e transformar na árvore de soluções, né? Fazer aí Claro. E a aí, assim, virada. palestras, encontros, workshops, entrevistas, rodas de conversa, né? E vai para um outro ponto que eu coloquei aqui. Se puder, faça uma mentoria profissional, se você puder, que eu acho isso super útil. Ter uma construção com um profissional que já passou por isso, que conhece ali o caminho das pedras, de repente. Você ter um plano de desenvolvimento e aceleração de carreira. Que o legal da mentoria é que é um plano de desenvolvimento e aceleração, porque já vem sendo construído por alguém que já construiu a sua carreira, já sedimentou, solidificou e pode colaborar com a construção da carreira de outras pessoas, né? E a mentoria, a gente vê muitos pontos fortes, os pontos fracos, os pontos de melhoria, o currículo que precisa ser melhorado, como a pessoa fala, como se ela apresenta, como ela se coloca no mercado, como é a comunicação verbal e não verbal dela. De repente, isso pega um pouquinho de programação neurolinguística e vê se tem algum elemento ali de resistência interno da própria pessoa que às vezes não se permite trilhar novos caminhos. A PNL explica isso. A gente também tem resistências, não é o mercado, às vezes, que tem as pessoas. Você, às vezes, tem receio, às vezes a gente tem receio do novo, né, de olhar para o novo. A PNL explica muito isso também. Então, fazer um plano de mentoria para quem tem essa vontade, tem essa oportunidade, eu acho bem bacana, eu coloco aqui como uma dica também, né? Coloquei aqui, além da questão da persistência, se informe sempre, né? A gente está falando isso desde o começo. Não acredite em mitos, em verdades, no pessimismo daqueles que às vezes não conseguiram êxito. Vá se informar, né? A mediação é cara, vai se informar se a mediação é cara. A mediação é muito mais barata, muito menos onerosa do que o processo judicial. A mediação é demorada. Meu Deus, a mediação é infinitamente mais rápida do que um processo judicial, que demora anos. Uma mediação privada pode ser por sessões, por horas, por pacote, mas ela pode durar o quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Não tem comparação com o tempo de um processo judicial. Então, ao invés de acreditar em mitos, em verdades, em coisas que as pessoas que não conhecem mediação às vezes alastram, se informe sobre tudo, porque senão você vai trabalhar e se capacitar numa área que nem você
na verdade, está compreendendo bem as coisas para Acredita, poder... né? Porque você não consegue argumentar. As pessoas te falam coisas, nossa, mas mediação é uma coisa demorada, né? E você não tem argumentos plausíveis para poder conversar e esclarecer para a pessoa. Essa conversa com essa cliente que virou uma cliente numa padaria, eu fiquei 2 horas conversando, explicando sobre mediação. Ela teve essa abertura no coração para falar sobre isso, era um momento delicado na vida dela, eu tinha o tempo disponível e nós conversamos ali como se conhecêssemos há muito tempo. Mas eu tirei muitas dúvidas e eu vi que ela tinha muitas dúvidas. Mas não é caro? Mas não é muito demorado? Não é desgastante? Mas e como é que vai ter se tiver uma briga ali entre nós, né, no meio da mediação? Tudo ali foi esclarecido. Então, volto ao primeiro ponto. Cursos de capacitação, especializações, formação contínua também vão te dar a segurança e competência para esclarecer as coisas para os futuros clientes, que às vezes é por uma questãozinha que não te contratam, por uma coisa que você às vezes deixou de falar, por um esclarecimento que deixou de ser feito, um ponto que a pessoa acabou sendo um pouco pessimista, negativa com o procedimento e você não contra-argumentou de uma forma respeitosa. A gente não vai debater com o futuro cliente, mas a gente vai esclarecer. E para você esclarecer, você tem que ter domínio das informações. Não adianta tentar esclarecer se você não conhecer profundamente, né, aquela área que você quer trabalhar. E alguns outros aqui pontos, eu estou meio quase que encerrando os meus pontos aqui, que estamos falando de muita coisa junto, né, Zerubo? Dani, eu não sei quais os pontos que você planejou aí, mas eu estava pensando em a gente abordar um pouquinho uma perspectiva que eu sei que é curiosidade de muitas pessoas que querem empreender na área de mediação. Tá, mas eu quero ir por esse caminho, mas qual que é o meu potencial de ganho, né? Aonde eu posso chegar? As pessoas têm uma ideia de mais ou menos quanto um advogado bem-sucedido ganha, quanto um médico bem-sucedido ganha, quanto um profissional de outra área que tenha sucesso ganha, mas tem uma certa penumbra sobre o que ganha um mediador, né? Quanto ganha um mediador? Até porque as pessoas querem ter essa perspectiva no horizonte para saber, mas vale, eu quero investir nesse caminho, eu quero seguir por esse caminho, ou isso não me interessa e eu vou para outra coisa que se mostre mais interessante para os meus objetivos de vida. Então, eu queria que você abordasse um pouco isso. Você falou, cobra por hora, cobra por pacote, cobra por mês, diferentes modalidades diferentes, ou seja, partindo da premissa de que o mediador construa bem a sua marca pessoal, faça esse caminho que você falou, redes sociais, network, construa diferenciais de conhecimento, especialidade, ou seja, caminhe bem nessa direção, para que ele possa granjear uma clientela, etc. Aonde ele pode chegar, claro que nunca vai se ter com precisão isso, mas para que ele possa olhar para isso e falar, pô, eu quero isso, eu acho que vale a pena eu ir atrás disso, ou não é exatamente, não está no nível que eu almejo, eu vou para outro caminho, né? Olha, Zdrubal, tirando a questão das câmeras, né, que aí cada uma tem a sua tabela, e essas tabelas costumam fixar em termos de valor da causa, né? Muitas vezes as tabelas das câmaras fixam em termos de valor da causa e em termos de hora. Então, 1 hora de um trabalho com um conflito que envolva X, né? Valor da causa é tanto. 2 horas com esse valor de causa seria Y. Já um valor de causa maior, 1 hora seria outro valor. Então, normalmente, as câmaras têm tabelas, né, fixadas. Mas vamos falar um pouquinho da mediação ad hoc. Eu costumo brincar, Zdrubal, que eu não vejo uma concorrência desleal dentro do caminho da mediação privada. Eu vejo valores muito próximos sendo cobrados por mediadores privados. E aí a importância de você estar nesse mercado e conhecer, porque com todos os colegas que a gente conversa, em congressos, em eventos, quer dizer, a gente tem mais ou menos o mesmo valor, o mesmo padrão. Então, é diferente de outras carreiras que têm uma concorrência desleal. Tem, quer dizer, cada um cobra um valor, é uma coisa que vira, às vezes, quase um leilão de valores, né? Na mediação privada, como eu comentei antes, cada um tem uma forma de cobrar. Pode cobrar por hora, pode cobrar por sessão, pode cobrar por pacote. E tem pessoas que têm, inclusive, uma forma mista, né? Então, na mediação familiar, por exemplo, eu cobro um valor por pacote e o número mínimo de sessões que eu cobro dentro desse pacote é X. Então, 10 sessões, por exemplo, no mínimo.
Eu, particularmente, cobro assim com mediação familiar, um mínimo de tantas sessões. Se precisar de sessões extras, sessões a mais, isso é colocado no contrato também, o valor da hora adicional. Caso não precise aquele número mínimo que eu coloquei, o valor foi fechado por pacote. E é mérito também do mediador e das partes, principalmente das partes, mas auxiliadas pelo mediador, caso tenha resolvido antes da nossa expectativa e previsão de um número, né? Então, a forma de cobrar pode ser diferente, por sessão, por hora, por encontro, por pacote, dependendo de como cada mediador vai trabalhar. Agora, em relação ao valor, não a forma de cobrança, mas sim ao valor, existe sim, na minha opinião, um padrão, digamos assim, né? Ou se não é um padrão, é um norte que nós temos. E aí eu vou falar um pouco da realidade do estado de São Paulo, né? A gente sempre dá como uma referência o valor de R$500, o valor da hora, né? Existem pessoas cobrando R$500 o valor da sessão, e aí a sessão é de 2 horas, ou é de 1h30. Mas eu vejo esse como um valor um pouco mínimo. Conheço colegas que estão cobrando 600, 700, 750, R$800. Depende do quê? Do grau de complexidade técnica do caso, o grau de expertise que esse profissional mediador tenha, o número estimado de horas que esse trabalho vai comportar, enfim, uma série de itens, de quesitos, que vai se levar em conta para fixar. Às vezes, uma mediação que a gente vai ficar um tempo maior, que vai precisar de um número maior de sessões, talvez exista uma tendência a diminuir um pouquinho o valor da hora, já que o valor, né, vai ser um pouco maior, que são muitas sessões, é um caso complexo, muitas pessoas envolvidas, são várias sessões ali que a gente estima que sejam necessárias. Existem alguns casos um pouco mais pontuais, e claro que às vezes a gente se engana, às vezes na pré-mediação a gente tem uma ideia estimada e a gente se surpreende, chega ali e fala, nossa, eu pensei que fosse simples, mas tem muito mais coisa envolvida que na pré-mediação eles não falaram, né? Tem mais coisas aqui, muito mais profundas. E aí eu já coloquei lá o valor da hora adicional no contrato. Então, o que eu venho percebendo é, na mediação ad hoc, um padrão um pouquinho de R$500, 600, 700, 800, dependendo de alguns fatores, e uma tendência de chegar num valor um pouco menor, quando é contratação por pacote ou por casos onde são muitas sessões, e aí o valor vai aumentar, né? E eu vejo bastante flexibilidade, Asdrubal, no mercado quanto à forma de pagamento. Eu não conheço nenhum colega que exija pagamento à vista no início da mediação. Quer dizer, se é uma coisa que vai demorar, às vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que isso seja feito o pagamento de uma forma parcelada. Então, a gente tem 3 coisas para pensar quando vai cobrar, né, uma mediação. A nossa forma de contratação e de pagamento, por hora, por sessão, por trabalho, por pacote, né? O valor da hora da sessão ou do pacote e a forma de pagamento deste valor. São 3 coisas, né? Então, parcelado, à vista, você vai oferecer um desconto, caso alguém queira pagar logo no início do procedimento, você vai cobrar 50% para começar, você vai parcelar pelo tempo que o procedimento durará. Eu acho que são coisas importantes para se pensar. Eu acho uma profissão extremamente rentável, se a gente parar para pensar com uma visão ampla, com uma visão ampliada, né? Se a gente pensar, não, eu vou cobrar R$500, eu vou fazer 2 sessões num caso, então eu vou receber R$1.000, né, por um caso. E aí o advogado, por exemplo, que é mediador, ele pode pensar, no processo judicial eu ganharia muito mais, né? Mas, gente, não tem competição entre as atividades, são coisas absolutamente distintas. E uma coisa é você ganhar por um processo judicial que dura 10 anos, 8 anos, 6 anos, 5 anos. Outra coisa é você trabalhar dentro de uma mediação em 2 sessões, que vai durar 2 horas. Eu fui num congresso uma vez em que eu questionei isso, né? Essa questão da proporção, muitos não fazem. Acham que não vale a pena porque é menor. Mas o que vale mais a pena? R$1.000 por 2 horas ou R$10.000 por 6 anos? Eu nem estou colocando na balança aqui em relação à questão do mercado do advogado. Eu estou falando do pensamento muitas vezes, o mediador advogado, que pensa que não é uma atividade, não é uma carreira que ele possa ser sustentado.
tem muitas pessoas que falam, eu tenho certeza que eu não conseguiria me sustentar com mediação. E eu falei, mas você já fez as contas? de qual é o teu potencial, de como você poderia ter um número de clientes, você realmente não consegue viver da mediação como você gostaria? Né? Fazendo todo esse caminho que a gente tem conversado, e um pouquinho com base nesse padrão, não sei se você concorda comigo, Azildon, nesse mais ou menos padrão de valores que eu acabei colocando, que não é um padrão rígido, tem profissionais que cobram um valor maior, tem profissionais que cobram um valor um pouco menor, porque de repente estão começando também, tá tudo certo, mas eu não vejo assim um disparate muito grande. Eu não vejo ninguém na mediação privada cobrando R$100 o valor da hora, também não vejo ninguém cobrando 2.000 o valor da hora. Então, por isso que eu falo que não tem uma concorrência desleal, porque dentro da área jurídica tem. Embora tenha uma tabela de honorários de advogado, a gente tem um disparate muito grande, né, dentro da... Então, é só uma comparação de atividades diferentes em relação a um mercado que costuma ser leal, costuma ter uma, abre aspas, concorrência leal. A gente quer cada vez mais profissionalizar essa atividade, essa ocupação, e sermos éticos, inclusive, um com o outro. Então, eu vejo um mercado de mediadores ad hoc, empresas de mediação também, trabalhando de uma forma ética, sem cobrar valores vis, valores simbólicos, para a gente não... para valorizar a nossa profissão, que é tão linda, tão bacana, tão técnica, tão cheia de ferramentas aí, de tantas coisas boas, para a gente valorizar, se autovalorizar. Mas também não vejo um excesso sendo praticado no sentido de uma cobrança absurda, exceto casos excepcionais, muito técnicos, muito complexos, com especialistas muito aprofundados naquela questão, com uma mediação que seja um pouquinho mais longa, e aí é um caso totalmente diferenciado. Conheço alguns mediadores que participaram lá da mediação da Air France, do caso né, daquele avião que caiu, da Air France. Ali foi uma questão totalmente diferenciada, né? Foi um grupo pequeno de mediadores, com 400 famílias ali, então houve uma contratação de uma forma um pouco diferenciada, porque olha o tempo, foram anos de mediação ali, né, com todas essas famílias. Então, claro que aí a gente está falando de uma coisa um pouquinho fora do padrão, quase que os mediadores se dedicavam exclusivamente a esse caso, né, porque eram muitas sessões com todas as centenas de famílias. Então, eu acho que mais ou menos isso. Não sei se você concorda um pouquinho com esses valores, ou você tem uma Não, eu, informações um pouco eu creio que diferentes. esses valores assim estão no padrão mesmo. É claro que você vai ter variações dependendo das regiões, das localidades, né? Eu já vi valores mais baixos que esse, como já vi valores mais altos. Uhum. Sei que tem câmaras que cobram R$900 a hora, R$1.000 a hora, coisas assim. Então, você tem algumas variações, mas acho que está dentro de uma média bastante razoável. E, claro, que cada um tem que olhar para o seu mercado, né? Para a sua região, tal, e também para a área do conflito. Tem determinados conflitos que talvez não suportem um valor desse, porque são conflitos pequenos e tal. Então, tem que analisar também, acho que a gramatura econômica do conflito, para ver Claro. até onde ele suporta, e às vezes ele suporta até muito mais do que isso, né? Sim. Então, acho que essa dimensão econômica acaba tendo uma certa importância. A gente fez uma provocação aqui na última entrevista ao nosso colega Alexandre Simões, né? E eu quero fazer uma provocação semelhante para ver qual é o seu pensamento sobre isso, sobre o mediador cobrar vamos chamar assim de êxito, entre aspas, um êxito na obtenção do acordo, ou seja, um adicional ao seu trabalho caso ele obtenha o acordo. Eu queria ver qual a sua visão sobre esse aspecto, entender se você trabalha dessa forma, ou se você tem restrições a isso, etc. Tá.
Asdrubal, rapidinho, antes de responder, só quero complementar, que eu acabei esquecendo de falar uma outra forma que muitos mediadores ad hoc cobram, que é na forma, por exemplo, de uma assessoria por mês, tá? Existem mediadores, por exemplo, na área condominial, na área escolar, cobrando dessa forma. Então, 2 dias por mês, 3 dias por mês, eles se dedicam àquele local, o dia todo, em horário comercial, para ver todas as questões ali que aconteceram ao longo daquela quinzena, daquele mês. Eu trabalho, por exemplo, em 2 escolas dessa forma, onde eu vou 2 dias do mês em cada escola e eles me trazem todas as questões e a gente prepara e planeja sempre o próximo dia para várias mediações envolvendo aquelas questões. E aí tem um valor por mês sendo pago, como se fosse uma assessoria, mas na verdade é mediação privada de uma forma repetitiva, de uma forma mensal, com contrato por ano, por um contrato por 2 anos, com um contrato por 15 meses. Então, uma outra informação que eu acabei esquecendo de comentar, que tem essa outra forma de trabalho também, tá? Em relação à provocação, eu acho uma excelente oportunidade da gente conversar sobre isso. Asdrubal, que bom que você trouxe esse tema. Eu sou absolutamente contra, né, esse formato. Primeiro, porque nós não trabalhamos com uma atividade de resultado, nós trabalhamos com uma atividade meio, né? Então, a primeira informação, o mediador, ele não vende, abre aspas, acordo, ele não vende composições, ele vende trabalho técnico, o que ele oferece aos seus mediandos, vender nesse sentido, né, o que ele oferece de trabalho é um trabalho técnico de intermediação nesse diálogo, nessa conversa, uma conversa intermediada por um profissional técnico que com habilidades, ferramentas e competências próprias colabora. Ele não oferece, olha, eu vou colaborar para que você faça um acordo, eu vou colaborar para que você tenha uma composição. Não, eu vou colaborar para que você tenha uma melhora nessa relação, para que você tenha um restabelecimento nessa relação, para que você possa voltar a pensar nas necessidades tuas e nas da outra pessoa também, tenha um canal de comunicação melhorado, se restabeleça muitas vezes o respeito perdido, e com isso a composição pode ficar muito mais fácil, e ela pode acontecer de uma forma muito mais eficaz. Mas o mediador, e aí eu falo de uma mediação feita com muita qualidade e com esse comprometimento com o procedimento. Não é uma atividade que visa resultado, que visa êxito, visa restabelecimento de relação e como consequência o acordo pode ou não vir. Então, a primeira informação que eu trago é essa, não é uma atividade fim, não é uma atividade resultado, é uma atividade meio, né? Segundo ponto que eu trago importante na minha colocação é o seguinte, o que é o êxito? O que particularmente é o êxito? Porque eu já fiz mediação privada, onde as partes optaram em não fazer um termo de acordo ali por escrito, resolveram não fazer esse termo de acordo, porque saíram tão bem resolvidas, na verdade, da mediação, que não sentiram mais necessidade. Falaram, não precisa mais. Foi uma opção delas. Então, não houve ali um acordo, né, por escrito. E aí, para mal entendedor, pode dizer, então não teve êxito, porque não teve um acordo? Não, eles nem tiveram mais necessidade de colocar aquilo num papel, porque para eles esse papel acabou ficando inútil. Teve outras situações onde as partes não saíram da minha sala de mediação com uma composição e não tão bem resolvidos assim, né? Pelo contrário, porém, aquela mediação, aquelas sessões foram assentando, foram, na verdade, tendo seu efeito, né? Na verdade, gente, eu peço desculpas que está com um barulho que não sei se vocês estão ouvindo, estão os cachorros aqui um pouco agitados aqui em volta da vizinhança. Algumas pessoas saem um pouco ainda com aquele conflito latente, mas modificadas, transformadas, porque ninguém entra e sai de uma sala de mediação igual. E aí o êxito, entre aspas, o êxito não acontece naquele dia, naquela sessão, mas as partes às vezes voltam 2, 3 meses depois, né? E se resolvem entre elas mesmas, elas já foram empoderadas, conseguem já conversar entre elas e talvez elas próprias se procurem para frente, e aquelas sessões de mediação foram tão proveitosas e tão eficazes que a questão se resolveu e se dissipou depois. Então, seja porque não é uma atividade fim, sim uma atividade meio, seja porque esse êxito, né? O que é o êxito? O êxito pode ser, na verdade, um não acordo. O êxito pode ser sair melhor do que entraram. O êxito pode ser uma coisa gradual, uma transformação interna que vem aos poucos e lá para frente vai dar um resultado eficaz.
E aí, quando que esse êxito aconteceria? No momento da mediação, né? Então, eu acho totalmente equivocado a cobrança, na minha opinião, não trabalho dessa forma, trabalho com uma proposta de um trabalho técnico, de um trabalho oferecido com toda a competência, com toda a ética, que eu possa fazer o meu melhor, eu dou o meu melhor para cada caso meu, mas não trabalho num plus ou num recebimento de uma parcela a mais, caso o acordo realmente aconteça. Até porque é um comprometimento do mediador, na minha opinião, que pode confundir até a cabeça dos medianos em relação até à proposta da mediação. Poxa, se ele cobra um valor para fazer a mediação e um valor a mais, caso essa mediação resulte num acordo, o que é a mediação, então? É a busca do acordo ou é a busca do procedimento? Eu vou estar pagando pelo resultado ou eu estou pagando pelo trabalho técnico do procedimento, né? Então, eu acho que isso até confunde a cabeça da sociedade em relação aos propósitos reais, né? E corretos da mediação. Então, nenhuma crítica a quem faz dessa forma, respeito, inclusive, quem faz dessa forma, porque tenho certeza que tem argumentos e um pensamento que podem, de repente, justificar essa forma de cobrança, mas ela para mim, acaba não servindo, porque ela vai um pouco contra o que eu acredito em relação ao que é a mediação, a como deve ser oferecida e como deve ser trabalhada aí pelo profissional. Obrigado, Dani. De fato, esse é um assunto polêmico, a gente sabe disso, por isso eu fiz a provocação. Ou seja, na outra oportunidade, a gente colheu reflexões um pouco distintas da sua. Eu também tenho uma linha de pensamento um pouco diferente da que você defendeu, e é compreensível que haja essas posições, até porque é um assunto ainda relativamente pouco explorado, né? Pouco trabalhado, em termos de doutrina, de discussões mais acadêmicas sobre essa temática, e acho que merece reflexões, sobretudo vinculando a ideia de que a busca pelo consenso é também um princípio que orienta a mediação, mas fica a provocação, como você já posicionou o seu entendimento, fica a provocação para a gente gerar esse debate. Eu acho que esse assunto merece atenção, porque o mercado vai criando diferentes ideias de como isso pode ser feito. Por um lado, pode ter as objeções que você acabou nos apresentando aqui, que são relevantes, que são importantes. Por outro, pode ter a perspectiva econômica também dos mediadores quererem, de alguma maneira, poder ter um resultado melhor quando, de fato, consegue que as partes cheguem ao consenso, né, como, vamos dizer assim, um bônus pelo bom trabalho que possivelmente tem realizado ao conseguir levar as partes, conduzir as partes a um entendimento, né, voluntário, naturalmente. Então, há uma discussão assim, de muita relevância, acho, de muito interesse, e que vale o aprofundamento sobre isso, ainda que... Agora, uma ressalva, viu, Azuruba? Desculpa, mas assim, eu sou totalmente favorável a essa questão do plus, do pagamento de um adicional pelo êxito, em caso de negociação e em caso de conversas facilitadas. Tá? Então, por exemplo, o trabalho do advogado dentro de uma facilitação de diálogo, ele não está ali fazendo mediação, trabalhando como mediador, mas ele está dentro de uma postura colaborativa, dentro de uma postura de facilitação de diálogo, onde ele representa parcialmente os interesses jurídicos daquele cliente, e caso ele tenha êxito nessa conversa facilitada, eu acho que poderia ter um plus. Por quê? Qual é a diferença? Porque ali, na verdade, ele está atuando como advogado, e se ele tiver um êxito e não precisar entrar com uma ação, foi, em grande parte, por conta deste advogado. Na negociação também, quer dizer, aquele expert, né, que negocia, que estuda o caso, propõe saídas, caso as coisas que ele ofereceu possam resultar num acordo, eu também não vejo problemas de que ele receba um plus. Para mim, não cabe um pouco na mediação, porque ela vai um pouquinho contra a finalidade da mediação, que é a atividade meio e não atividade resultado. Já a atividade do advogado também é uma atividade meio e não resultado. Porém, o advogado ele está ali de uma forma representativa
ativa em prol do seu cliente. Se ele, em prol daquele cliente, conseguir um acordo, ok. O mediador, ele não está em prol de ninguém. Ele não está atuando, na verdade, representando a nenhuma das partes. Ele é um técnico imparcial. E aí, como que nessa imparcialidade ele poderia, na verdade, vender um resultado, né? Então, eu acho um pouquinho diferente o caso de uma facilitação de diálogo intermediada, assistida por técnico, uma negociação e o mediador. Inclusive, o mediador ele poderia fazer uma negociação, né? Na minha opinião. Só que aí eu acho que sai um pouquinho do procedimento técnico estruturado das etapas da mediação. Mas dentro de uma conversa facilitada ou de uma negociação assistida, eu já tenho um pensamento diferente, tá? Perfeito. São relevantes os fundamentos, sem dúvida, né? Eu realmente tenho uma linha de pensamento distinta, como eu já pontuei. Eu acho que o mediador também busca o consenso, é princípio que orienta a mediação, e ele, ao alcançar o consenso, ele não está quebrando com a imparcialidade, ele está fazendo com que ambas as partes ganhem, porque é o ganha-ganha, ou seja, as duas querem buscar a solução de consenso, desde que, claro, tudo seja feito de forma livre e consciente, voluntariamente. Então, acho que é um caminho absolutamente compatível com a ideia da missão do mediador, que não está interferindo em ele se inclinar, a não ser que ele, e isso aí eu sou crítico e eu aponto, a não ser que ele cobre um percentual do acordo, do tamanho do acordo. Aí para mim, não há dúvida que ele perde a imparcialidade. Se ele falar, olha, vou receber 2% do valor do acordo, aí ele perde a imparcialidade, porque o tamanho do acordo favorece, o maior tamanho do acordo favorece mais um lado do que o outro, né? Aí ele perde a imparcialidade. Mas se ele vai ganhar assim, olha, eu cobrei, sei lá, 10 mil reais pela mediação, eu vou ganhar um plus de mais 3 mil, mais 4 mil reais se o acordo sair, é um bônus fixo, independente do tamanho do acordo. Se o acordo é um aperto de mãos e um perdão, ou se é pagar 1 milhão, é indiferente ao tamanho do acordo, as partes fizeram o acordo porque quiseram fazer. Então, nessa perspectiva que eu tenho esse olhar. Mas, como eu falei, é um tema polêmico, sensível, que envolve grandes discussões, e por isso a gente tem provocado vários colegas que vêm aqui para a gente entender a compreensão de cada um sobre isso e a gente poder criando uma massa crítica para que esse assunto vá ganhando uma discussão mais profunda, né? A gente está aqui já com um tempo um pouco avançado e eu quero te dar, não sei se a Ana quer fazer alguma intervenção, mas eu quero te dar a palavra para suas considerações finais, para a gente poder fazer o fechamento aqui do nosso programa. Ana, quer falar antes de... Não, pode falar, pode falar. A palavra é sua. Então, bom, eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, né? Como a gente falou essa palavra durante várias vezes aqui no nosso bate-papo hoje, né? Eu realmente acredito que exista um mercado com portas abertas. Eu acho que ainda existem formas da gente entrar nesse mercado que a gente vai cada vez mais compreender, saber, né, o que fazer de uma forma profissional, de uma forma técnica, de uma forma bacana, mas eu vejo com muito otimismo. Eu realmente acredito num mercado aberto, eu realmente acredito em que tem tempo de semear, de plantar e de colher. Eu realmente acho que é muito difícil alguém não colher o que plantou, né? Casos fortuitos acontecem também nas plantações e às vezes as pessoas perdem essas plantações, né? Fazendo uma analogia, uma metáfora aqui. Mas eu acho que na mediação, uma boa plantação dificilmente vai fazer com que não tenha uma boa colheita. É preciso ter persistência, foco, determinação, as redes de networking, boas capacitações, formação contínua, não acreditar em verdades, não desistir nas primeiras dificuldades, ter calma, ter amor pelo que se faz. Acho que esses eram os outros itens que eu ia falar. Ter amor, a gente faz tudo muito melhor quando a gente acredita naquilo que a gente faz e a gente tem paixão. A gente só não encara como uma forma de sustento, mas a gente se apaixona. E felizes daqueles que são apaixonados
pelo trabalho que tem, né? Pelo trabalho que são remunerados, que felicidade é trabalhar com amor. Então, as minhas palavras finais, as minhas considerações para quem está nos assistindo aqui, quem vai se capacitar, quem já é capacitado, quem quer conversar sobre empreendedorismo, aposte em você mesmo, aposte nas suas próprias qualidades, se conheça bem profundamente, saiba os seus pontos fortes, eu não gosto de falar pontos fracos, mas saiba os seus pontos de melhoria, né, os pontos de melhoria, porque todos nós temos pontos de melhoria o tempo todo na vida, ninguém sabe tudo, ninguém nasce sabendo de tudo, todos nós sempre temos o que melhorar, e sempre temos o que aprender. Então, sejam otimistas, sejam persistentes, acreditem nesse mercado, falem dele, conversem com as pessoas, disseminem a ideia da mediação, conversem com todos o tempo todo, não tem tempo certo para falar de mediação, não. Numa padaria é o tempo certo para falar de mediação, e num congresso também. Não importa, o congresso, a padaria, a tua função vai estar sendo a mesma. Então, fale sobre mediação, converse sobre mediação, viva a mediação na prática, né? E acredite, porque é uma carreira, sim, promissora, na minha opinião, com os braços escancarados, esperando pessoas que queiram de verdade fazer parte aí desse setor, dessa carreira, né? Eu sou apaixonada por mediação e eu acho, Asdrubal, que tudo que a gente conversou vale para outros masques também, né? Cheguei até a conversar com a Ana, de repente a gente falava empreendedorismo nos masques, mas depois eu pensei, vale, né, Ana, para tudo. Porque aqui o que eu falei de mediação valeria, por exemplo, para o facilitador de justiça restaurativa. Da mesma forma, veja e seja visto, tenha boas capacitações e formações contínuas, seja persistente, encontre nichos de mercado, serve para outros masques. Você é constelador, você é facilitador de justiça restaurativa, você é um árbitro, né? Além de mediador, ou você tem essas outras capacitações, eu acho que tudo que a gente conversou aqui vale para tudo, né? Não espere que nada cai do céu, nada cai de graça, mas não precisa também ter aquele pensamento de tudo vem com esforço. Eu acho complicada essa frase, pesada para nós, né? Tudo vai vir com muito esforço, com muita dor. Não precisa vir com muito esforço e muita dor, tem que vir com muito empenho, tem que vir com muito amor, tem que vir com competência, mas a gente tem que tirar da nossa vida essa coisa de que, às vezes a gente traz isso até carregado das nossas famílias, isso é sistêmico, né? Totalmente sistêmico. Tudo na minha vida vem com esforço, nada veio fácil. Quer dizer, você já se coloca uma frase de resistência interna, que vai ter que ser difícil na mediação também. Talvez não precise ser difícil, talvez o que você precise seja olhar com muita amorosidade para essa profissão, com muita persistência, competência, ética e muito foco e determinação, né? Não precisa ser dolorido e nem difícil. Pode ser muito amoroso e tranquilo esse processo. E boa sorte para todos que queiram empreender aí na mediação e nos masques. E muito obrigada, Asdrubal e Ana, pelo convite. Um grande prazer estar aqui. Contem sempre comigo. Um carinho muito grande aqui por vocês dois e quando quiserem aqui, vamos bater papo, porque eu gosto muito de estar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Dani. Na verdade, a gente tem aqui uma imensa gratidão aqui pela generosidade da Daniela de compartilhar sua experiência e conhecimento, sua visão sobre a mediação, o desenvolvimento dela, sobre a carreira, sobre o empreendedorismo, sobre tudo isso. E quero aqui não só registrar a minha gratidão, mas fazer a minha expressa recomendação. Quem estiver pensando em fazer qualquer tipo de curso para se especializar, para buscar mais conhecimento, considere os cursos coordenados pela professora Daniele Cristófilo Alonso, porque são de altíssima qualidade, eu já participei de vários deles. Ela é uma coordenadora atenciosa, carinhosa, preocupada em oferecer um curso de plena qualidade para todo mundo, seleciona os professores com muito cuidado, com muito zelo, administra, cobra do professor para ele dar o seu melhor, faz tudo que um bom coordenador de curso precisa fazer. Então, fica aqui a minha sincera recomendação. Se você quiser considerar um bom curso, considere os cursos da professora Daniele. Muito obrigada, Asdrubal. Muito obrigada. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Gratidão também pela tua generosidade de sempre. Obrigada. E para você que está nos assistindo, nosso carinho, nosso muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, ter curtido, comentado, compartilhado. E se ainda não fez, está na hora de fazer.
aqui o nosso pedido especial para você também de se inscrever no nosso canal e não esqueça de anotar aí na sua agenda, na próxima terça-feira, às 11h30, tem um encontro com a gente aqui no Terças Mediarb. Ana também, beijo para você, muito obrigado pela bancada, valeu, tchau para todo mundo. Tchau, tchau.